Banco Central do Brasil divulgou a lista de instituições que vão fazer parte do projeto piloto para o desenvolvimento do Real Digital. Na equipe estão representantes de grandes bancos, cooperativas de crédito, corretoras e consórcios. E a expectativa é de que as primeiras moedas digitais brasileiras comecem a circular pela internet a partir de 2025. Como vai funcionar isso? Sobre esse tema eu converso agora com o advogado Juarez Paim. Juarez, bom dia, bem-vindo aqui ao Cidade. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente é uma novidade aí, né, no mundo financeiro do nosso Brasil, né? E foi anunciado recentemente. E a gente tem essa programação já, uma fase de testes, obviamente. Tudo que a gente recebe são informações prévias, mas 18 meses para que esses testes ocorram. E provavelmente o lançamento aí após dezembro de 2024, né? Explana para a gente melhor do que se trata, né, esse projeto piloto, e não quer dizer que é um teste, já é para pôr em prática, tá, gente? É o projeto piloto para que todos se adequem para que em 2025 isso já esteja em funcionamento. Para a gente muda muita coisa, tem que primeiro conseguir compreender melhor, né, o que é o Real Digital, Juarez. Sem dúvida nenhuma, essa fase de teste é para as instituições financeiras, né, que vão ter o impacto. Quando a gente fala de Real Digital, a gente já olha para o Pix e fala se o Real vai substituir o Pix. Na verdade, não. O Pix é um meio de pagamento. E o Real Digital vai servir para mapear toda a questão de pagamentos e transações bancárias. Então, ele é além, ele vai ser também um meio de pagamento, porque eu vou poder pagar com moeda, vou poder pagar com cartão de crédito, com Pix, e também posso pagar com o Real Digital. Ou seja, ele não vai substituir a moeda física, os cartões, tudo isso que a gente já usa e conhece. Nesse momento, não. A moeda física, né, talvez será substituída ao longo dos anos aí. Isso a gente já tem praticamente certeza. Já estamos vivendo o futuro, né, agora, né, Juarez? Mas é o caminho para isso, né? Sem dúvida nenhuma. O que acontece com o Real Digital? Ele vai, assim como o Pix é uma novidade. O Pix hoje é o maior meio de pagamento que nós temos. Então, a tendência é que ele substitua algumas operações e facilite elas. Então, a pessoa que está fazendo uma transação não vai ter horários para fazer, não vai ter nada disso. Essa fase de testes, o que o Banco Central está fazendo? A criação de plataformas, blockchain, que é um meio de assinar esse tipo de transação, e tudo isso, nesses 18 meses, vai acontecer. Só a partir disso que eles vão lançar efetivamente. Então, realmente, a gente está entrando no mundo digital de vez aí também das questões financeiras. Juarez, o que a gente entende hoje por moeda digital, né? As criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, né? Diferencia para a gente o real digital desse tipo de criptomoedas. Bom, quando eu falo de criptomoedas, e aí a gente tem Bitcoin, tem várias outras denominações, essas moedas elas são uma rede de usuários, na verdade. O mercado já tem regras para elas e dá também uma cotação dessas moedas. Quando eu falo do real digital, não são usuários que vão comandar, né? Ou seja, o comando não será descentralizado. Eu tenho uma centralização do governo brasileiro, através, obviamente, de todas as regras aí do Banco Central, e ali centralizam-se essas operações. Então, é uma moeda do governo, né? Dá para falar, sim, numa substituição da moeda em papel. Entendo, ou seja, uma moeda rastreada e com controle do Banco Central, diferente do Bitcoin, que você não consegue rastrear e não passa pelo Banco Central, né? Só entre os usuários. Perfeito. E em relação ao Pix, não vai mudar, a gente já faz essa transição do Pix. Fico alerta aí, muita gente ainda não usa o Pix, então a gente tem que ir se atualizando, né, com essas novidades para poder compreender e utilizar. Quais os cuidados, né, para as pessoas que optarem, que eu acredito que de início seja uma opção, e depois você não vai conseguir fugir, né, do real digital, mas quais os cuidados que a gente vai ter que ter ao utilizar o real digital? Bom, quando a gente traz novidades, né, ou seja o governo, seja as instituições, ou até mesmo as empresas, assim como o Pix e outros meios de pagamento, o cartão mesmo, né, aquela aproximação, as fraudes vêm junto. E aquelas pessoas que estão à beira para aplicar golpes, inclusive, qualificam os seus golpes. Então, tudo que você vai fazer, né, na internet, a gente pode dizer, inclusive até nas redes sociais, você tem que tomar um cuidado quem é o destinatário. Então, se eu estou mandando um Pix,
Se eu estou fazendo a transação lá em 2025 com o Real Digital, olhar sempre o destinatário, validar muito antes esse tipo de operação. Se for um negócio, que acontece em muitos negócios, inclusive o Real Digital vai facilitar os negócios através da internet das coisas também, o que vai acontecer? Se for um negócio, o ideal é que eu tenha já um pré-contrato, né? Dependendo do vulto, o ideal é que todos fossem análise, né, e acompanhamento de um setor jurídico para isso, então, para que a coisa... Porque a tendência é que o volume de operações e valores seja crescente e aumente, e essa é uma tendência que não tem como voltar atrás. E vão acontecer muitas dúvidas ainda, né? Já começa a pensar assim, o direito que eu tenho sobre o meu patrimônio físico, ele vai ser o mesmo direito que eu tenho sobre o patrimônio digital? Como que vai funcionar isso? Ou como que pode vir a funcionar isso, Juarez? Pois quando eu falo de real digital, esse valor é um valor mensurável no teu patrimônio, né, Elisa? Então, você vai ter um valor X em real digital, um valor X em reais moeda, vamos dizer assim, que estaria no bolso, né? Ou a gente fala comumente embaixo do colchão, quem tem bastante dinheiro, né? Mas, quando você fala de direito digital, aí a gente cresce aqui um assunto muito grande, que é a herança digital, por exemplo. Uhum. E aí a gente vai para o patrimônio e para a própria rede social. Como que você pontua isso em termos de financeiro? Ele tem um valor sentimental, tem um valor financeiro? Se ele tiver valor financeiro, é possível fazer uma análise disso em termos de patrimônio, inclusive para destinação. Se ele tem um valor pessoal, né, e muitas vezes o acesso pessoal. Então, isso que vai ser preciso também olhar mais sob um aspecto até de direito sucessório e planejamento sucessório, para que não hajam prejuízos aí para os envolvidos num ambiente familiar ou até mesmo num ambiente empresarial. Que interessante, né, gente? Voltaremos a essa pauta muitas vezes, até para a gente aprender mais sobre esse assunto. Juarez, fala rapidamente para a gente da sua área de atuação e também a sua rede social para quem quiser acessar mais conteúdos. Bom, eu sou contador, sou advogado e atuamos numa área do direito preventivo. Então, o que a gente tem feito muito hoje? O atendimento a famílias empresárias e empresas familiares. O nosso foco é planejar, ou seja, fazer um direito preventivo, olhando para todos os componentes da família, falando de família, bens e negócios. E tem sido muito prazeroso, porque o nosso trabalho muda de família para família, não existe uma receita pronta para cada patrimônio, para cada família. Então, tem sido muito prazeroso o nosso trabalho hoje, não é nem um pouco rotineiro, viu, Elis? Que bacana, né? E planejar essa sucessão que é importante também. E a sua rede social, Juarez? Minha rede social é @JuarezPaim, eu estou no Instagram dessa forma, e também tem @Paim Soluções Jurídicas, que é o nosso escritório. Tá certo. Juarez participando aqui pela primeira vez do Cidade, que seja a primeira de muitas, tá, Juarez? Obrigado pelo convite e estamos à disposição.